Bom, gente, boa tarde aí. Infelizmente tivemos já 3 desistentes, finalzinho é sempre complicado. Mas sempre coloca quem é mais burrinho no final, porque aí o pessoal já tá lá, já tá entendendo mais nada. E aí, não sei se vocês viram essa discussão aqui no final, né? WSGI, pá, vai no Apache, vai no Nginx e tal. E antigamente fazia palestra técnica, e aí ficava passando vergonha aqui na frente, porque a galera fazia essas perguntas constrangedoras, né? E aí eu falei, cara, vamos ver como é que eu consigo para não fazer isso. Então eu falei, vou parar de falar de tecnologia, vou falar de um negócio que ninguém possa contestar depois, né? Aí eu decidi falar da minha vida. Apesar que quando minha esposa foi ver, deu problema. Enfim, gente, meu nome é Renzo Nustelli. Quem quiser me adicionar nas redes sociais, Twitter é RenzoProBR. Nas outras você pergunta ali pelo aquele nome esquisito que você vai achar lá no Facebook. Só sou eu, o mundo inteiro. Tá? Renzo não, mas Renzo Nustelli junto, difícil. Beleza? E aí, né, às vezes a gente programador, principalmente engenheiro, costuma ser prepotente, e eu vim aqui falar sobre programando a felicidade. Né? E aí, eu vou começar esse bate-papo falando o seguinte, gente, duvidem de tudo, das outras palestras, duvidem de tudo, duvidem de você, duvidem de mim. Espero que sirva para alguma coisa que eu vou falar aqui, se não servir, beleza, pelo menos a gente vai tomar uma depois, beleza, tranquilo. Só que eu coloquei o Buda aí também, na verdade eu vou trocar lá eu vou trocar pro deboísmo depois, que faz mais sentido. Mas coloquei o Buda aí, vou trocar pro deboísmo, faz mais sentido. Mas já que eu vou falar sobre programando a felicidade, eu quero passar a pergunta para vocês, né? O que é felicidade? É trabalhar numa empresa aí que a galera de PH foi trabalhar. Trabalhar numa empresa aí de BH bacana. Que o Avelino trabalhou junto com o Bruno, ninguém sabe qual é. E aí, ninguém? Trabalhar no samba pornô. Trabalhar no samba pornô. Felicidade aí, pô. Categorizando aí os filmes. Categorizando os filmes. Mais alguém? Um estado de espírito. Excelente. Bom. É viajar no mundo pago pela paixão que tem dele. Aí sim eu vi valor, né? Isso que é deboísmo. Ó, maravilha. Enfim, o pessoal que começou em São Paulo, em geral, quando eu faço essa palestra, o pessoal que respondeu mais rápido, apesar que vocês não contam tanto porque vocês já estavam na palestra, mas o pessoal do Nordeste é o que, em geral, responde mais rápido que a felicidade. É engraçado porque a minha conclusão é que eles são mais felizes que a gente aqui pro Sudeste. Quanto mais pra cima, o pessoal está mais feliz. Mas tudo bem. Então, como programador, vamos tentar usar alguma coisa esotérica para tentar explicar a felicidade, que é para mim, usando o conhecimento da sabedoria chinesa de 5.000 anos, que é o seguinte, né? JavaScript, aquilo ali, tá, gente? Né? Então, a felicidade para mim é uma função que eu vou colocar aqui só com 3 parâmetros, porque é muito abstrato, não dá para explicar o que é felicidade, pelo menos os chineses dizem que não dá, é um conceito abstrato, mas a gente consegue dizer o que deixa a gente feliz. E aí eu quero analisar 3 variáveis do que, pelo menos eu avaliei para mim, que costumam me deixar feliz, que é dinheiro, tempo, tempo livre, né? 16 horas trabalhando não é só o tempo livre, então seria as 8 que sobrou para você dormir, né? E autonomia, onde a melhor descrição que eu vi de autonomia foi a do senhor que apareceu no vídeo do Massanori, no final. Lá ele não falou, mas quando o Henrique perguntou, o que é autonomia? Ele falou, não, autonomia é ser burro por conta própria. Então é quando você pode fazer as coisas que você quer, do jeito que você quer, e cometer as suas burrices, não as burrices dos outros. E, então, se você for avaliar, a função tem ali um objeto vazio de JavaScript, mais um not a number, ou seja, a felicidade é um troço que você não sabe o que é, como eu falei, você nunca sabe o que vai dar aquilo ali, vai dar um not a number, vai dar um null, vai dar um undefined, você nunca sabe o que é, mas você sabe que dinheiro, tempo e autonomia adicionam aí, aumentam a sua felicidade, pelo menos para mim. Bom, e aí eu comecei a fazer um paralelo disso com um pouco do que passou na minha vida. Aí eu me formei no ITA em 2008 e lá eu era militar. E foi engraçado, porque todos os colegas da minha turma, manja, foram, eu vou servir lá em Natal, eu vou fazer meu estágio lá em Natal, vou fazer meu estágio lá em Floripa. E eu fui o único babaca que escolhi ficar
Em São José. Eu falei, não, eu gosto de computação, eu gosto de programar. E o único lugar que eu vou conseguir programar é aqui em São José. Vou ficar na mesma cidade que eu estudo. Fiz lá meu estágio lá, sem ganhar diário. O pessoal foi viajar para longe, ainda ganhava diário, não fazia nada no trabalho, dava tempo. Se fosse hoje, eu escolhi ir para fora. Mas enfim. E o que eu gostaria de fazer um paralelo com isso é um pouco com o mercado de trabalho, porque o militarismo para mim é um ponto bem ali, talvez vocês estão reclamando aí de certas empresas que vocês trabalhavam, mas lá dentro é um lugar que a autonomia é menor ainda. E aí quando eu me formei, fiquei 2 anos, fiz meu estágio lá, preparei a minha vaga para eu ficar lá em São José, comprei minha casa, preparei o mestrado, comecei a puxar a matéria de mestrado no 5º ano, e aí é um lugar onde a autonomia é zero. Alguém aqui é militar? Olha, primeira vez que não tem... Oi? Não, principalmente quando tem, eu posso. Mas quando tem alguém, o pessoal sabe mais do que eu estou falando ainda. Mas imaginem que é um lugar que a autonomia não é tão praticada. É sim senhor, não senhor, eu quero ir embora. Esse é o lema para quando você vai para uma escola militar. E aí, enfim, abriram uma vaga para mim. Não abriram a minha vaga, onde eu fiquei no estágio, abriram uma vaga só em outros lugares do país. E lá, como eu disse, você tem tão pouca autonomia que você não escolhe nem onde você vai morar. Então não abriu minha vaga em São José, acabaram me mandando para o Rio de Janeiro. Tem carioca aí? Não? Os cariocas já foram embora já? Pô, tá acontecendo, não tem militar, não tem carioca, o negócio aqui tá feliz mesmo. Mas enfim, pelo menos alguém conhece o Rio aqui? Então me mandaram para um lugar bem bacana, não sei se conhecem ali, cara, Cemitério do Caju, chegando na rodoviária, alguém conhece ali? Não, é porque o lugar é bonito, Cemitério do Caju, tem 3 coisas lá no bairro do Cemitério do Caju, o Cemitério do Caju, a favela e uma base militar. Excelente lugar, né, porque aí já te matam, já te mandam pro cemitério, né? Já tá tudo ali resolvido em um lugar só. Aí me mandaram para lá, enfim, eu fui ver o que eu ia fazer. E essa foi a comparação que eu fiz do mercado de trabalho naquela época, para mim, que era militarismo, no caso era um pouquinho melhor, mas é mais ou menos o que eu vejo, pelo menos o que eu enxergo de muitos amigos no mercado de trabalho, onde você tem essa função, que na realidade ela está fechada, numa função em que para você interagir com a sua felicidade, a única variável que você consegue relativamente interagir é com o salário. Você ganha mais, você ganha menos, mas o formato costuma ser um pouco parecido. Trabalhar das 168 horas por semana, você vai trabalhar 40, tem um bonzinho aí, parece que outras empresas não funcionam assim como a gente viu hoje, mas vamos falar da CLT, do que tiver aí na legalidade, 40 ou 44 horas semanais. E aí você de autonomia não vai ter muita coisa, porque você tem que fazer o que o teu chefe mandou, o que alguém mandou, você não está trabalhando efetivamente o que você quer fazer na empresa. Você tem algumas decisões, normalmente no nosso ramo técnico, que você vai tomar, mas muitas delas você não vai ter muita autonomia para tomar as suas decisões. E 40 horas semanais, então salário. Se você só pode interagir com o salário, sendo que... Eu vou falar depois isso aqui. Então, a sua evolução esperada aí no mercado é que você vá ganhando mais conhecimento técnico. Eu acho que a inclinação não é tão... né? Então, assim, a não ser que seja de 10 em 10 anos ali, né, a unidade, aí eu acho que é uma inclinação boa. Mas, efetivamente, você vai melhorando tecnicamente e aí você vai ganhando mais com o tempo e como a única variável de felicidade que você tem é o salário, você pode trocar o salário ali por felicidade que está mais ou menos ali batendo. Beleza? Então, você vai com essa... E nesse lugar, assim, não era ruim não, cara. Eu trabalhava em vez de 40 horas, eu trabalhava 36 horas semanais. Sendo que delas, terça e quinta tinha educação física, 2 horas por dia. Eu jogava bola nessas 2 horas, então eu trabalhava 32, né? Tira a parte de jogar bola, eu gosto de jogar bola. Sendo que a gente ainda trabalhava mais durante a segunda, quinta, então eu saía sexta-feira, meio-dia do trabalho, estava liberado. Rio de Janeiro, novo, com dinheiro, carro. Cara, cidade do pecado, maravilha, cara. Não tinha por que querer uma vida melhor que essa. Funcionário público, militar é também, então... né? Beleza, só que eu não codava lá. Eu fui fazer a manutenção do sistema do controle do espaço aéreo. Bonito pra caramba, né, cara? Chegar lá, eu vou resumir então. Então eu assinava papel para uma empresa terceirizada que fazia o sistema do controle de espaço aéreo. Eu ia lá, falava, ok, cara crachá, tá funcionando, tá funcionando. Oi? Porteiro de som excelente, cara. Vai entrar para...
Posso forcar a ideia? Vai então era o porteiro do software, exatamente. Porteiro, zelador. E aí, aquilo foi me sentindo na autonomia zero, me sentindo um fantoche lá dentro, mesmo trabalhando só 32 horas semanais. E eu me criei em Santos, na praia, lugar, pessoal meio pobre lá, acho que só sobreviveu eu mais uns dois, né? E lá tinha aquela história, nesse ambiente pobre, esse negócio de depressão, isso aí é coisa de, irmão, isso aí não existe, isso é coisa de rico, isso é coisa, né? Coisa de político, coisa de ator, né? Coisa de quem ganhou muito dinheiro, não tem o que fazer, ficou depressivo. Essa aqui não é uma história daquela de autoajuda, não, eu venci a depressão, muito obrigado e tal. Não, não é. Mas, cara, eu não tinha vontade de fazer nada. No Rio de Janeiro, com dinheiro novo e etc. Eu levei minha prancha viu água 2 vezes em 6 meses. Porque o trabalho era tão massivo, eu não tinha nada para fazer naquele trabalho, eu gastava 32 horas da minha vida fazendo um negócio que eu não queria e isso impactava a minha vida pessoal. Eu não tinha vontade de saí 2 vezes lá. Fui para a praia 3, enfim, não aproveitava. Não entrei em depressão, graças a Deus, não entrei em depressão, mas aí eu comecei a observar que eu estava, não vou pra praia, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada, né? E aí, uma opção seria, por que você não sai da FAB, né? Vaza, né? Era um lema, inclusive, do militarismo quando eu cheguei, assim, senhor, não senhor, quero ir de baixo, por que eu não peço para ir de baixo? Porque em toda escola militar, como não tem nenhum militar aqui, explico a história, em qualquer escola militar que você se formar, com um curso de mais de 2 anos, você tem que ficar 5 anos depois para pagar o que foi investido na sua formação. Então, é assim que as Forças Armadas mantêm lá um grupo bem motivado, né, de recém-formados nos seus quadros. Né? E aí, beleza, só que aí você fica, e muita gente fica por conta disso. Tem nego que vai fazendo o calendário, manja, riscando igual na cadeia. Vamos riscando que tá chegando o 5º ano, velho. Enfim, mas aí o que eu fiz? Fui ver o que os nerds vão apelar para uma religião mais próxima da gente nerd, né? Fui ver Star Wars. E aí segui a dica aí do Mestre Yoda. Então, nomeie o seu nome antes que você possa bani-lo, né? Ou você possa liquidá-lo. E aí, mais do que isso, eu recomendo escrever, não só nomear, escreve. O que de pior pode acontecer se você tomar uma decisão? No meu caso era, eu tenho a decisão de ficar aqui na FAB, talvez entrar no processo de depressão, ou tentar sair dessa, tentar ir para balada, tentar surfar um pouco mais para sair dessa, ou eu posso pedir demissão. Só que se eu pedir demissão, provavelmente eu vou dever para a FAB o custo da minha formação, e é um valor considerável, 5 dígitos. Aí eu pensei, 5 dígitos, beleza. E o que acontece se eu não pagar essa dívida? Aí alguém vai colocar um processo que eu estudei com o tempo, eu vi que ninguém ganha essa porcaria. Você vai ter que pagar, alguém vai te condenar a pagar. E se eu não tiver dinheiro? Se você não tiver dinheiro, você vai entrar com o seu nome no cadastro da dívida ativa da União, teu nome vai ficar lá sujo. Dá para ir para cadeia? Cara, no Brasil, devendo ir para cadeia? Vai alguém aqui por dever? Beleza, então para mim tinha uma conceituação moral de ter o meu nome limpo ou ser feliz. Quando eu nomeei assim o meu medo, ou eu tenho meu nome limpo, ou eu vou ser feliz. Eu falei, eu acho que a minha felicidade está maior do que o meu nome limpo, então eu vou sair da FAB e sair. Fui trabalhar no mercado e foi uma experiência muito bacana. Trabalhei mais 2 anos, 2 anos no mercado. E mais ou menos a regra, ali foi mais legal, porque minha autonomia obviamente aumentou, não é igual ao do militarismo trabalhar em empresas, apesar que pelo jeito eu estou vendo que às vezes é até pior. Né? Mas trabalhei só em empresas bacanas, lá era 40 horas semanais, certinho, não tinha hora extra, recomendo. Fazer um Java aí, Touch Tecnologia em São José, o único problema é que trabalhar com Java, mas fora isso, mas trabalho direitinho, sem hora extra, processo de desenvolvimento bacana, recomendo para todo mundo. Oi? Aí é questão de gosto, né? Igual, né? O cara é vegetariano, vou falar que ele não é feliz assim, não, né? Questão de gosto, tem gente que gosta. Mas tudo bem. Então aí, nessa época eu trabalhei no mercado um tempo, mas estava muito na moda como continua, né? A parte de startup, onde o modelo de startup a gente muda um pouquinho, né? O modelo de startup é bem parecido em termos de variável, você em geral mexe com salário, mas a promessa ali, então, você também não vai conseguir mexer muito com o tempo e autonomia, você vai ter que se dedicar mais, eu coloquei ali 80 horas,
Na época que eu fui ser diretor de tecnologia de uma startup, eu ficava lá pelo menos umas 40 a 70 horas por semana e ainda dava aula na FATEC, assim como o Massanori, durante umas 20 horas. Então eu gastava aí umas 80 horas por semana, então diminuiu meu tempo livre. A autonomia era bacana, porque ser diretor de tecnologia com 3 anos de formado é um negócio que eu não conseguiria no mercado. E aí tinha autonomia para tudo. Né? Teve um momento que foi logo um mês que eu cheguei, foi muito legal assim na startup, 2 meses. Na equipe de tecnologia só fiquei eu. E aí foi mó legal, porque a gente tinha tido uma discussão sobre que tecnologia utilizar, e quando fiquei eu, tudo foi resolvido, cara. A gente teve uma reunião, falou, ó, pô, aqui tá usar Git, em vez de SVN, vamos usar Python. Concordo. Foi rapidinho, a reunião mais rápida da minha vida. E aí foi legal montar uma equipe, trazer gente para trabalhar, testar um pouco a questão de liderança, trabalhar com os outros e tal. Foi muito bacana e passarei por isso de novo. Mas durante essa época, essa promessa da startup, na minha opinião, né? Não sei se vocês pensam diferente. Eu vou me ferrar um tempão, sem tempo livre, ganhando menos do que eu ganharia no mercado. Então você está correndo risco, quem está correndo risco pode ganhar mais, você vai ter uma porcentagem lá, de preferência não 1%. Né? Ou o famigerado costuma ser 10%, né? Vem os e-mails, quer trabalhar? Eu tenho ideia genial, 10%. Encaminha pra mim que eu vou aceitar, porque 3 não aceito. 10 tu já está aceitando? Boa. Então vou encaminhar. Vou encaminhar. Mas essa é a promessa, né? Alguma hora aí eu vou escalar, seria melhor se eu tivesse feito até exponencial isso. Alguma hora vai bombar a minha startup, né? Eu vou ganhar uma grana danada, vou ficar rico, vou resolver o meu problema da felicidade, vou vender isso aí para alguém, vou comprar hipoglose e ir pra praia, comer camarão e coçar o saco o dia inteiro. É isso que eu vou fazer. Esse era o plano traçado, achei bacana na época. E aí a equipe inteira foi para um evento que se chama Day One. Alguém conhece esse evento? Mas já tem mais gente, né? Alguém sabe aí do que se trata? Os empresários contam como foi o primeiro dia de trabalho deles. Quando foi o primeiro dia da empresa? Isso, excelente. Mais do que o primeiro, não o primeiro dia de empresa, porque talvez fosse meio melancólico, né? Aqui no Brasil a gente conta história de sucesso. Então é o dia em que aconteceu aquele que ele falou, putz, agora vai, agora... Né? Então, vão vários empresários falar sobre isso. Então, dono do Shine Box, que é o que está aí, Buscapé, Microlins, esqueci a parte de energia. O único cara que era ponto fora da curva era o cara do Doutores da Alegria lá. Ele estava lá também para falar do Day One, apesar de não ser o ponto da fortuna. Era o único cara ponto fora da curva. E todo mundo da empresa ficou pilhadaço, né? Putz, essa é a história que eu quero, pô. Era a mesma história desses caras, vão chegar, vão fazer nossa empresa bombar e todo mundo feliz. E eu era o único cara triste lá, né? Eu fiquei triste, eu falei, putz, alguma coisa aqui tá esquisita. Tá todo mundo feliz, beleza, não vou falar nada pra ninguém, porque não quero ser cortar a tesão dos outros, né? Pô, tá todo mundo lá, não, mas olha só, alguma coisa aqui, não quero não, né? Tem que olhar pra ele, né? Quando eu derrubo o site. Quando o Avelino derruba o site. Falei, não, deixa o site no ar, que né, é importante manter a felicidade dos outros. Mas por quê? Porque eu sentia um certo padrão em muitas das histórias que esses caras contaram. E era mais ou menos assim. Trabalhei bastante. 5 era quem deu sorte. Foi, acho que não do Buscapé, acho que foi 5, mas 10, 15, 20 anos. Fiz uma fortuna, minha família ficou muito sacrificada nesse processo. Agora eu estou cansado. Está na hora de eu delegar a empresa para alguém, ou está na hora de vender, e agora eu vou viver minha vida. E aí eu parei para pensar nesse aquele cara falando aquilo. Eu falei, pô, ele vai viver a vida agora. Legal. Não, legal, a fortuna paga. Vamos fazer o quê? Vamos comprar iate? Beleza. Mas eu fiquei pensando, esse cara, eu acho que ele tem uns 40, 50 anos, tá com um filho aí que deve estar com uns 18. Como é que ele vai comprar de volta o tempo que ele passou com o filho dele? Porque, fiquei imaginando, como é que, me dá aí, quanto vale o tempo, 18 anos que você não passou com seu filho? Que você era o brother que colocava dinheiro em casa, mas ninguém sabia nem te via lá na tua casa. Então, quanto é que vale isso? Eu comecei a me questionar muito isso, e na mesma época, eu li uma pergunta, na verdade, um concurso que vocês ganharam aqui também. O concurso é o seguinte, ó, vocês vão ganhar aí, eu vou botar o valor aí, 50 mil reais, todo mês vai pingar na conta de vocês,
vitalícios, pela sua vida inteira, com um grande e pequeno detalhe. Você não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Aí, entenderam aí o modelo? 50 mil na sua conta, sem fazer nada. Pergunto a vocês o que vocês fariam. Nada é uma opção. Comprava hipoglós, ia pra praia, coçar o saco, comer camarão. Patrocinava os eventos de Python. Matava o data center antes de não fazer nada, né? Aceitar a proposta. Qual a proposta? Oi? Ah, tá aceitado, tá aceito. Que bom que vocês sabem o que vocês já iam fazer. Mas eu parei ali uns 2 dias e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sei vocês, eu não sei, tirando as brincadeiras, eu não sei. Para aí, se alguém ficou, não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu faria. Eu fiquei 2 dias bolado falando, cara, eu tô trabalhando igual um corno para chegar num ponto de inflexão que eu vou ficar rico e quando eu chegar lá, eu não sei o que eu vou fazer. Perfeito, né? Não sei o que vai acontecer. Quem chegou aí já tem as respostas para isso? Parabéns. Hã? Bom, eu cheguei nas minhas respostas depois de 2 dias e o meu ponto era passar mais tempo com a família. Porque eu trabalhava muito, eu era muito chato quando chegava em casa. Então, o pessoal acho que nem queria que eu estivesse em casa mesmo. Não duvido que acontecia a mesma coisa com os caras que trabalhavam bastante. Puta, eu quero que esse cara nem esteja aqui, tá enchendo o saco, velho. A empresa tá quebrando, tá não sei o quê, investidor. Enfim, passar mais tempo com a família. Até agora, um tempo depois, eu descobri que se eu não tivesse mudado de vida, eu não ia ter casado esse ano. Provavelmente, não, pelo menos não com a mesma pessoa. Pra melhor ou pior, né? Então. Naquela época eu engordei, fiquei com 85 quilos. Não sei se dá pra ver aí, mas eu sou um pouco pequeno, né? Eu quase sumo aqui, né? Atrás do computador. Anãozinho, mas 85 quilos pra mim é obesidade mórbida. E eu sempre gostei de jogar futebol. Sempre fui meio atleta, surfava, jogava futebol, fazia de tudo. Tinha engordado, porque eu engordei, lesão no futebol, 1 ano parado. Falei, putz, por quê? Porque o trabalho me tomava muito tempo, não dava pra eu fazer a minha corridinha semanal pra me preparar pra jogar bola. E por último, eu queria viajar. Eu cheguei na conclusão que viajar é uma das razões da vida aí, mãe. É quando você vê coisas diferentes. Para mim, o DIF é uma das razões da vida, o DIF ali, as coisas diferentes que você vê. E sul de Minas, excelente, pão com linguiça, né? 6 horas da manhã. Pão com linguiça, 6 horas da manhã, né? É história para contar. Com os amigos, tô batendo papo fora, vendo já para bater o Avelino fazendo já para bater a cabeça no carro lá, só dando... Enfim. Mas viajar para mim é um negócio que é importante, assim, para felicidade. Então são 3 coisas: ficar com a família, jogar bola e viajar. O que eu preciso das 3 variáveis lá iniciais, espero que alguém lembre, o que eu preciso para fazer essas 3 coisas? Tempo, os 3, não sei, porque ficar com a família, acho que eu ainda não... É que eu ainda não tive filho, né? Então não estou pagando tanto. Mas a priori ficar hoje com a minha esposa ainda não estou tendo esse gasto todo. Pelada no futebol lá, vintão se eu tomar 2 Gatorades. Se eu não tomar 2 Gatorades é 10, para eu chegar lá, bater a minha peladinha uma vez por semana, 40, então vai dar lá R$160 por mês para jogar bola. Viajar talvez eu precise de grana. Talvez, né? Mas já deram pista aqui hoje que não precisa, né? Enfim, essas as 3 coisas, a resposta é o tempo, como os senhores já sabem. E além dessa pergunta, eu fui participar da Python Brasil, número 8, organizada pelo Turicas, inclusive, né? Tá aí, foi minha primeira Python Brasil. E o que é legal dessa comunidade, que é a maior feature de Python, é que a gente não fala só de tecnologia, como deu muito bem para ver nesse evento aqui hoje. Às vezes a gente vai para algum evento que só fala de tecnologia, mas muitas vezes não. E a maior feature é a comunidade, o pessoal sempre, né? Pô, aceitaram até eu na comunidade, aceita qualquer um, todo mundo, vem, vamos participar. E vamos discutir sobre coisa diferente, vamos discutir sobre hackear a vida, vamos discutir sobre empreendedorismo, vamos discutir sobre outras coisas que não só a tecnologia. Até porque em todo lugar que eu passei, eu nunca vi tecnologia ser problema. Em geral, o problema foi relacionamento com pessoas, ali que está trabalhando 16 horas, igual escravo, pô, vamos fazer pizzada na empresa, porque se o sistema parar, a empresa acaba. Aí você fica doente, fica um mês fora e a empresa continua lá. Tipo, algumas falácias, né?
E aí, de novo, eu comecei a ver um modo de vida diferente. Modo de vida que a gente chama de lifestyle, que eu vou modelar ali daqui a pouco, mas que a definição que eu mais gosto para lifestyle é adequar o seu negócio para a vida que você quer levar, e não ao contrário. Adequar o seu negócio para a vida que você quer levar. Bom, e o que precisava para eu fazer isso? Eu estava dando aula, estava numa startup, então se eu quisesse a vida que eu queria levar, precisava de mais tempo, então eu decidi abrir mão. Falei, se eu abrir mão da startup, o que de pior pode acontecer? Bom, o que de pior pode acontecer é você ir tentar fazer alguma coisa diferente, não dá certo. E se não der certo, o que de pior pode acontecer? Eu voltar para o mercado de trabalho, que é o mesmo lugar onde eu estava naquele momento. Logo, não fazia sentido eu continuar com a mesma opção. Não fazia nenhum sentido eu continuar com a mesma opção. Porque, tirando aí a humildade, a falsa humildade, deixando ela de lado, se cair a carteira de alguém de tecnologia por aí, ó, ainda mais, em BH eu não sei, mas em São Paulo, se cair tá lá de tecnologia a carteira, está contratado. Está contratado. Então, eu vi que o pior que podia acontecer era eu voltar rapidinho para o mercado. Então, por que não tentar a via diferente, né? E nessa via diferente, envolve muita questão financeira, porque é o risco da questão financeira que te deixa muito com medo, certo? O pessoal conhece aí essa pirâmide de Maslow? Então são as necessidades, né? Que atualmente ela é assim, na realidade, né? Então, depois da bateria do notebook e do Wi-Fi, vem as suas necessidades psicológicas, na verdade, psicológicas, fisiológicas, né? Se você não estiver respirando, meu amigo, pode ter o patrão te ligar, aquele commit e tal, não estou respirando, amigo, não estou respirando, não tem conversa. Estou com fome, não tem conversa, tem que almoçar primeiro, depois eu vou ver o negócio do commit. Depois vem só a segurança, tá lá, o patrão te ligou, tá com a arma na cabeça. Então, aquele commit, tu vai falar, pô, infelizmente agora não vai dar. Agora não vai dar. Tem um cara ameaçando aqui minha vida, não vai rolar. Preciso de liberdade, preciso ter um lar, etc. Depois vem a parte social da coisa, onde você precisa de amigos e família. O ser humano é um ser social, em sua maior parte, então você precisa disso. Depois, autoestima, onde você precisa de reconhecimento, amor, etc. E o ponto mais alto nível, que é o de autodesenvolvimento, onde em geral você atinge desenvolvendo coisas criativas, coisas que você quer fazer, coisas em geral que envolvem muita autonomia. É um projeto que eu queria fazer, estou querendo fazer isso tem 3 anos, então aquele ponto ali é onde eu gostaria que todas as pessoas que eu gosto, ou às vezes até as que eu não gosto, porque o mundo ia ser um mundo melhor, todo mundo ia trabalhar ali na sua autorrealização. E qual é a fórmula para isso? Não tem fórmula para o lifestyle, porque felicidade são coisas que, né, não tem um conceito, mas são coisas que nos deixam felizes e cada um tem uma felicidade diferente, porque o que me faz feliz pode não te fazer feliz. Mas se tem uma fórmula que eu posso dizer é o seguinte, tem que juntar grana. Tem que juntar grana para poder ficar 6 meses parado, de preferência 1 ano. É isso que a empresa faz. A empresa junta grana, faz a sua análise financeira para ter um lastro para poder sobreviver durante 1 ano ou mais. Então tem que juntar grana. Quem tiver aí com aquele talão de pagamento de carro e etc, tá lascado. E como é que então faz para a gente juntar grana? Então ganha mais dinheiro, que é o fluxo, né? Igual piscina, encher piscina, né? Então, primeiro abre a torneira para encher mais rápido, ou melhor, então abre a torneira para encher mais rápido ou fecha mais o ralo para diminuir, para cair menos água. Em geral, o quanto você ganha é um troço difícil de controlar hoje em dia. Não é, eu quero ganhar tanto, não rola. Mas o quanto você gasta, esse daí, meu amigo, bota o escorpião no bolso aí e não sai de jeito nenhum. Então eu não tenho mais um cartão de crédito, fica no débito, para eu sentir a dor das coisas. Sentir a dor quando eu compro um negócio. Celular. Oi? No freela ajuda porque você tem que se preparar para a mesma coisa, né? Então você tem que estar com a grana ali, né? Quero fazer esse projeto de viajar, que vou juntar a grana com o freela. Mas de qualquer forma o gasto vale, vou segurar, porque, putz, R$2.000 num celular agora, o que esse daí faz? Porque aí te faz até pensar, o que isso aí faz que o meu não faz? Ah, troca arquivo por encostar um no outro. Eu nunca troquei uma porra de um arquivo no celular. Enfim, te faz refletir mais. Mas a minha ideia, fecha, chega de talão, de pagamento, paga tudo à vista. Cara, tua vida fica muito... Depois que eu passei a pagar tudo à vista, cara, light, fiz minha esposa entrar no mesmo esquema. Lindo.
Vai lá no Natal, já compra tudo presente, é tudo comprado, não tem nada parcelado, cara, tu vive uma tranquilidade. Só isso já vai te deixar 200% mais feliz do que você está hoje, independente do que você está fazendo na sua vida. Essa dica é geral, se você está lifestyle, se você está na empresa, essa dica para mim é para o geral. Então esse daí é o modelo lifestyle business. Na verdade eu estou mentindo ali um pouco porque eu aumentei esse semestre, eu alterei um pouco, onde eu desisti da startup e o meu plano foi, eu quero viver dando aula 2 dias na FATEC. Com essa grana eu vou ter que viver. Na época acho que era R$1.500. Era um dia no primeiro. Era um dia, só que a galera quis que eu desse mais aula e eu gosto de dar aula, passei para 2. Então eu trabalhava 12 horas por semana, autonomia total, porque professor tem uma autonomia bacana. Como eu brinquei aqui, cadê o professor de orientação objeto ainda está aí? Não está aí não? Já foi embora. Mas enfim, ninguém vai lá ver o que você está dando de aula, então você tem uma autonomia grande. Desde que você se mantenha um pouco no currículo, cara, você pode fazer o que você quiser na aula. Na minha aula de JavaScript não está lá, ensinar Grunt, ensinar Node.js, mas vai ter. Programação funcional, não está lá, mas eu vou colocar porque eu acho importante. Então, autonomia grande e tempo livre pra caramba. 2 dias. Então, vocês já imaginaram isso, né? Porque é aquela... Você fala, putz, já pensou se eu trabalhasse só final de semana e folgasse o dia inteiro, o resto da semana? Então, era assim. Era assim que foi a minha vida 1 ano. Agora eu aumentei, agora eu estou trabalhando 2 dias e meio. Né? Casou, né? Tem que aumentar um pouquinho. 2 dias e meio. Bom, então eu consigo agora variar e brincar com todas essas variáveis. E quando você começa a brincar, no início você passa por algumas coisas meio, né, humano, né, é igual soltar cachorro, manja aquele que fica preso? Tá preso lá, você solta o bicho, sai correndo, pula no mato, não sei o que, é a mesma coisa. Na primeira semana eu assisti Breaking Bad. Inteiro. Primeira semana eu assisti Breaking Bad. Falei, preciso da semana sabática. Breaking Bad. E aqui, inclusive nessa semana e em outras, é importante você definir o que é o seu critério de sucesso, o que é a sua felicidade. Por quê? Porque você fatalmente vai ser comparado com os outros. Em particular, eu era comparado com a galera que se formou na mesma faculdade que eu. Pô, mas os caras estão lá em São Paulo, estão ganhando 12 pau, 15 pau, fecha camarote na Royal, 6 pau vai embora numa noite. Pô, beleza, pra mim não vai rolar. Não dá pra eu gastar 6 pau na Royal, dá pra eu assistir Breaking Bad uma semana inteira. Não, daqui, Netflix. Quando tá filmando, eu peguei os vídeos, os DVDs emprestados de um amigo. Então, nessa primeira hora é bom se manter firme com o que você acredita naquele momento, tá? E aí eu comecei a fazer outras coisas, comecei a ler uma porrada de livro, nunca li tanto na minha vida, li... qual que é? Não é Senhor dos Anéis, não, é o de agora. Game of Thrones foi a coleção inteira. Comecei a ler coisas sobre hackear a vida, então, como trabalhar só 4 horas por semana, como fazer amigos e influenciar pessoas, vários livros bacanas, nunca li tanto na minha vida, li pra caramba. E fui fazer outras coisas, aqueles projetos que era a minha ideia. A minha ideia foi, eu quero viver de dar aula, porque é um negócio que eu adoro fazer. Então, uma dica que vai daqui da comunidade também é, cara, quer fazer alguma coisa, vê alguém que está fazendo e pergunta para ele, como é que eu faço isso? Alguém? Vocês conhecem esse cidadão aí? Né? Esse daí é meu sócio, Luciano Ramalho, cara fenomenal aí na comunidade de Python. É o livro que vai ser sorteado aqui, é o dele, Fluente Python. E aí, eu mandei um e-mail para ele, falei, Luciano, tem um cara que eu admiro na comunidade e tal, eu tô querendo viver de dar curso, você dá curso, qual é a dica que você teria dar para mim? Falei, então, cara, eu tô procurando um cara, tem um tempo para fazer uma sociedade, será que você pode estar aqui em São Paulo amanhã? Tempo é o que mais tinha, cara. No outro dia eu estava lá em São Paulo, nos reunimos e aí a gente criou o Python Pro, python.pro.br, um site para treinamento de Python que roda e existe. Está sem os cursos marcados lá agora, que eu estou organizando a Python Brasil e agora deu uma complicada para o Python Brasil, vai ficar o concurso no meio do projeto, eu achei melhor terminar um pouco agora as aulas do curso e recomeçar depois. Mas uma iniciativa que começou e uma galera, o que você fez, gente? Como é que você conseguiu? Eu não era até então,
um cara conhecido na comunidade, participava um pouco, mas a galera ficou, pô, como é que você fez isso? Como é que você fechou a parceria com o Luciano? Eu falei, cara, mandei um e-mail. E você vai se surpreender, principalmente na comunidade Python, mas em qualquer lugar, como as pessoas te retornam as respostas. As pessoas que, se você tá lá prestigiando o cara, falando, pô, tu é um cara que eu admiro, você tem alguma coisa pra me falar? Cara, tem que ser muito cuzão pra falar, pô, não vou nem responder, não vou nem contar alguma mentira de uma frase. É difícil. Então, pessoal, você vai se surpreender das vezes que a galera te ajuda. Eu tinha vontade de escrever um livro, e eu ainda manjo muito de Happy Ending, e quis escrever um livro. Renzo, vai dar dinheiro isso aí? Não. O modelo de dinheiro agora é outro, manja. Eu quero fazer porque eu queria fazer. Você lembra daqueles projetos? Quando tiver tempo eu faço? Acabou essa mentira que a gente conta pra gente. Quando tiver... Essa é a mentira. Quando tiver tempo eu faço. O Avelino aí pode me corrigir, mas eu acho que a maneira de fazer projeto é: você começa a fazer e depois você para o tempo para aquilo. Fecha escopo, faz qualquer coisa. Mas começa a fazer, comecei a escrever o livro. E esse, inclusive, infelizmente o cara que perguntou da orientação a objetos não está aí. Quando eu estava na FATEC, eu também ainda dou aula, voltei a dar aula de orientação a objetos, e lá eu fiz uma animação. Infelizmente não vai dar para fazer o Lightning Talk, mas... e a animação era no console, manja, o passarinho tá voando na posição 2, 3. Só eu me divertia com aquela merda. Eu falava, você não tá enxergando aí, ó, o negócio tá na posição 2, 2, agora tá descendo, tá vendo o passarinho? Tá, aí, enfim. E aí eu menti, naquela época eu falei, não, quando tiver um tempo eu faço. Na verdade eu fui fazer 2 anos depois, quando numa quinta-feira cheio de coisa para fazer, mas ainda nessa pegada de lifestyle, agora eu vou fazer agora, veio a vontade de fazer agora, comecei a fazer, uma porrada de amigo ajudou, inclusive é um projeto open source, você está em Python Pro BR, tem lá um joguinho simplificado de Angry Birds, mas que funciona, que tem telinha, tem passarinho hoje, e eu uso inclusive no curso de orientação a objetos online que a gente tem lá no Python Pro. E aí, nesse ano, inclusive, foi meu casamento tem 2 meses, e veio a oportunidade da gente levar a Python Brasil para São José dos Campos. Eu achei que era a hora, a gente tem uma Sanori. Tem uma galera boa que está fazendo evento já tem 3 anos lá, né? O Renato ainda enganou a gente, né? Porque ele falou, não, coloca aí a proposta, o pessoal de BH já colocou. E vai levar a conferência para lá, mas coloca aí porque pelo menos vocês validam a proposição dos caras, porque fica lá só um, né? Aí quando eu coloquei, quando eu cheguei lá, então, vai ser você mesmo, porque o pessoal de BH tirou, não vai colocar a proposta. Mas enfim, tendo tempo livre, né? Eu estava até conversando com a Tânia, acho que o Eric estava no... Cara, todo o Big Kahuna, inclusive o Turicas está aqui, em geral, é traumatizado com a organização. A Tânia, precisava já incluir um psicólogo, né, no processo depois que o Big Kahuna sai. E, assim, tem vários estresses, mas tendo um pouco mais de tempo, eu não me vejo tão estressado quanto, pelo menos, os 3 Big Kahunas anteriores, né, vindo do Turicas, aí a Tânia e o Renato. Então, no ano de casamento, organizar palestra. Dá porque tem tempo livre. Se fosse com 8 horas, realmente eu ia estar maluco, né? E nessa questão de tempo livre, quando você começa a avaliar um tempo, tem um troço que eu não sabia que tinha nome, mas eu descobri que tem, quando você tem tempo livre, que é o tempo de Kaizen. Vocês conhecem ele. Vocês só não sabiam que ele tinha nome, hoje vocês sabem. Que é assim, ó, você está lá na cidade, 4 finais de semana não tem nada para fazer. Aí vem um que tem 5 coisas para fazer. Tem ir numa balada maneira, tem um familiar teu que está chegando, tem uma viagem de graça para fazer. Então o tempo de Kaizen é o chamado tempo das oportunidades, que não respeita de maneira nenhuma o tempo que a gente está acostumado, que é o tempo de Cronos, o tempo cronológico. E aí quando você começa a ter tempo livre, você começa a aproveitar a oportunidade, porque você está valorizando mais tempo, então você está interessado no seguinte, ó, eu quero fazer coisas que eu gosto, se eu conseguir ganhar dinheiro com isso, maravilha, é isso que eu quero. Tem as coisas que você faz que você gosta, mas não vai dar dinheiro. Infelizmente eu não consegui ser jogador de futebol, então, né, eu só fico jogando minha peladinha em São José dos Campos. E tem as coisas que você não gosta de fazer, mas os outros estão interessados em pagar. E se você não já resolveu a sua questão financeira básica das suas dívidas, quando você for fazer isso, o trabalho que você não gosta, você vai cobrar caro. Por quê? Porque ninguém tem tempo de ir numa quinta-feira ir na empresa do Joãozinho porque está estourando um pepino de não sei onde. A maioria das pessoas não tem tempo. Então você começa a trabalhar no mercado, do jeito que o mercado gosta. É demanda, etc. Ó, não posso, tenho tempo e o meu preço é tanto. Não, eu só posso te pagar isso. Eu falo, putz, então, não vai dar para eu ir, infelizmente. Porque... Mas você começa a aproveitar essas oportunidades. Isso é muito bacana. Isso foi uma coisa que eu percebi durante esse momento. Então, consultoria,
etc. Você começa a viver de uma maneira diferente. E o detalhe, isso aqui do tempo, não só do tempo, mas como da grana, se você estiver tranquilo financeiramente, negociar com o teu chefe também fica mais fácil. Vai negociar lá um aumento de salário, se você está com o teu talãozão lá de 80 prestações com um juro de 15% ao ano, e você pede o aumento, e ele fala não, o que você vai pensar? Putz, tem um talãozão lá de 15%. Agora, se você tem um lastro de ficar parado um ano, ele fala, não vai rolar, fala, então eu estou indo, vou viver de freela, vou ficar um mês parado, vou viajar para não sei onde e vou voltar. Então passa a ser uma relação, quando você não tem débito com ninguém, passa a ser uma relação de iguais, não uma relação de superior. E isso eu não estou falando que o chefe é escroto ou não, mas vai ser uma relação mais igualitária, uma relação em que você vai negociar realmente com o cara. Oi? Sim, e vai negociar com ele tranquilamente. Falar, ó, se não der, eu estou aqui no mercado, negociação, você não quer negociar, então infelizmente eu tenho que procurar outro lugar. Enfim, tempo maior que dinheiro. Não dá para comprar ontem, não dá para comprar a vida com seu filho. Até nessa época eu lembrei muito, né? Eu falei, putz, basicamente eu não tive pai e eu falei, eu não quero ser o brother que bota dinheiro em casa, eu quero ser pai de verdade, quero estar lá, quero ver o moleque fazer alguma coisa e tal, jogar uma bola, fazer alguma coisa, estar lá para ver o moleque crescer. Ou menino, não sei. Apesar que eu brinco com a minha esposa que se for mulher vai jogar bola também. Vai chamar Marta, eu falei. Bom, mas e o viajar, né? Viajar, questão de dinheiro. Não vou perguntar aqui porque o Massanori acho que já deu a resposta. Precisa de dinheiro para viajar? Se você está pensando no modelo, né, não precisa de dinheiro, acho que o Massanori já colocou uma solução. E o que eu descobri nessa época, eu gosto de falar, comecei a palestrar em eventos, começaram a me chamar para alguns eventos. Então, por exemplo, estou aqui hoje conhecendo o BH, conhecendo pessoas fantásticas aqui em Minas Gerais. BH eu só tinha estado aqui de avião, parei e fui embora, nem tinha conhecido a cidade, então agora deu para conhecer. Mas me chamaram aí para diversos lugares depois que eu comecei a interagir com a comunidade. E às vezes você fala, ó, putz, eu não estou cheio de dinheiro, será que você ajuda com alguma ajuda de custo? Então você consegue viajar sem pagar. Outra coisa, vai viajar para a Europa de avião. Só posso ir na sexta-feira e tenho que voltar no domingo. O preço da passagem vai lá em cima. Não, eu posso voltar na terça. Aí o preço da passagem às vezes cai. Vai lá para 3 vezes menos. Então quando você passa a ter tempo para negociar, você consegue fazer acordos melhores aí no mercado. Então aí são vários exemplos. Esse daí, se eu não me engano, foi lá em Lavras. Eu não tinha uma foto de mim, então eu peguei uma do Cássio. Na verdade, do Cássio que eu acho... na verdade eu tô aí, eu achei uma que eu tô, mas eu tô ali de costas. Eu sou a sombra ali. Isso daqui na Inatel, que foi o evento em Santa Rita com essa camisa. Isso daqui foi lá no Braps, que o pessoal do Google me chamou porque eles estavam muito ocupados, não tinham tempo. Falou, pô, Ren, você pode ir lá, você manja de happy end, vai lá, ajuda os caras a fazer um hackathon. Fiquei no hotel lá que eu nunca ficaria na minha vida, tinha carro de golfe. Eu entrei no negócio, era um apartamento. Eu estou acostumado a ficar aqui, alojamento, 4 pessoas, com a galera, o que é legal, mas foi uma outra experiência. Carro de golfe no negócio, falei, nossa senhora, não precisava de tudo isso. Mas tudo bem. Goiânia, isso daí foi vendo um joguinho lá na Praia do Brasil, lá em Salvador. Esse daí foi meio problemático, porque foi lá em Sergipe, no encontro do DevFest, só que só eu pude ficar até terça-feira. E aí eu fui sozinho conhecer os cânions de São Francisco. E aí eu fiz um amigo lá. Mas o amigo queria me bulinar. Então, é meio complicado. E aí o pessoal começou uma lenda. Começam as lendas, é engraçado, né? Não, cara, como é que o Massanori tá viajando? Surgiu essa questão, né? Aí o pessoal, não, a FATEC tá pagando. Eu falei, é mesmo? Eu sou professor da FATEC, cara. Fiz o que eu falei, pede ajuda. Massa, como é que faz para ir? Já passou aqui para hoje para vocês. Como é que você vai para PyCon sem pagar? Fui para PyCon Montreal também, encontrar lá com Massa, no Canadá. Conheci lá o Guido. Outra que eu descobri sem querer. Hoje eu tava querendo, nesse ano eu estava querendo ir para fora, passar um tempo fora, principalmente com o dólar, o preço que está. Tenho curiosidade de fazer um sistema global funcionando. Falei, vamos trabalhar no Google. E quando você passa para a segunda fase, o prêmio não, mas a segunda fase é ir para lá. Na verdade não era. Como eu tinha tempo e tinha como negociar, eles queriam me mandar aqui para BH, né? Só que eu falei, pô, já vou na UiPython, né? BH eu já vou conhecer. Não dá para ser um pouquinho mais em cima? Ali São Francisco. Eu não passei, mas vocês estão vendo que eu estava meio triste no dia, desanimado. Fui conhecer o Facebook para afogar as mágoas com um amigo meu que está trabalhando lá.
Fiquei 10 dias lá. Ah, posso ficar 10 dias? Pode, negociou tudo. Não é o cara que vai... O cara que decide se eu ia para lá ou não é o cara que vai pagar as contas. Então, se você pede, se você negocia, o cara fala, não, vai lá. Até porque se eu passasse, ele ia viajar para lá também. Outra forma de viajar sem pagar, participa de hackathon, pega um design bom, participa de hackathon, se você ganhar, o prêmio é visitar o Vale do Silício. Aí você vai para os Estados Unidos de graça também. O Heitor lá do Sandvídeo fazia isso direto. Ciência Sem Fronteira, enfim, várias maneiras de viajar. E aí é o seguinte, você está nessa vida aí às vezes você vê os seus amigos reclamando no mercado. Você está trabalhando 14 horas em determinada empresa, tal, etc. E aí às vezes, na prepotência de TI, engenheiro, você fala, não, minha função é salvar todo mundo. Né? Na verdade, a função não é salvar todo mundo. Né? Na verdade é que às vezes você fica com medo, você vai para os cânions de São Francisco, alguém quer bulinar você. E se os seus amigos estivessem lá, possivelmente isso não ia acontecer. Então, na verdade, o que eu estou aqui para falar é o seguinte, é igual, eu sou de praia, eu nasci em Santos, eu gostava muito de pular de pedra. E quando a gente ia na galera, ia todo mundo, e todo mundo ficava com medo de pular. Só que quando alguém pulava, uma galera pulava junto, falava, pô, não vou morrer, né? Já foi o primeiro. Pode ser possível pular, né? Então, na verdade, o que eu estou aqui para fazer é o seguinte, tem gente que está vivendo diferente, e não precisa ser, tem gente que está trabalhando em empresa, tem gente que está fazendo a sua empresa, que está empreendendo, tem um Márcio que está dando aula, enfim, tem o Henrique Baixo que está prestando consultoria, está dando aula. Então, existe aí uma gama de opções que não só trabalhar no mercado. Tá? E salvar vocês, não está aí a foto, mas salvar vocês só tem uma pessoa, que estava aqui, né, que cortaram. Quem é essa pessoa que pode salvar vocês? Então tá aqui, ó. Então a única pessoa que pode salvar vocês é vocês mesmos, tá? Só vocês vão conseguir mudar. Tipo assim, para de, não dá, meu trabalho tá ruim. Por que você não muda, manja? Para de colocar a culpa nos outros. Assuma sempre que a culpa é sua. Porque quando a culpa é dos outros, não tem o que você fazer. Quando a culpa é sua, você vai lá, a culpa é minha, então eu tenho que me preparar financeiramente. Estou cheio de dívida. A culpa é minha, eu vou mudar de trabalho. Vou mandar um currículo lá para o Thiago Avelino trabalhar no Pornovo. Beleza? Então, gente, era isso que eu tinha para falar. Na verdade, não era 50 não, né? Mas, enfim. Chegamos aí nos... Não, era assim. Era 50? Trocou? Ah, então beleza. Então, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Espero que tenha ajudado alguém. Se não ajudou, se ajudou, vamos tomar uma para comemorar. Se não ajudou, vamos tomar uma para afogar as mágoas. Beleza? E é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado aí pela organização, pelo excelente evento e por ter me convidado para vir aqui conhecer vocês.